Muito bem, vou conversar agora com um empresário, uma pessoa fantástica, que eu conheço desde que aqui cheguei e é uma das pessoas que eu mais admiro nessa cidade. Continuo admirando, apesar da nossa convivência ser muito distante e há muito tempo que eu não encontrava esse amigo e encontrei quinta-feira à noite lá na posse da Jorpeme, entidade, aliás, que ele criou. Ele foi o idealizador da Jorpeme, Associação Joinvilense e Região das Pequenas, Micro e Médias Empresas, a Jorpeme. Ele é um pioneiro. Aqui em Santa Catarina, a Netville foi a primeira empresa provedora de internet. Eu acompanhei isso, porque eu fui assinante da Netville. Ele criou aqui em Joinville a FenaChopp, Festa Nacional do Chopp. Também, seu pioneirismo, Chocolate Caseiro Joinville. Criou a empresa de Chocolate Caseiro Joinville e o Moinho da Oma, ali na BR-101, que agora foi vendida. Estou me referindo ao empresário Laércio Becauser, que está aqui em Joinville desde 1973. E eu gostaria que o Laércio confirmasse uma passagem numa empresa aqui de Joinville, que ele não teria concordado, e até gostaria de saber se mais detalhes sobre essa passagem, que ele trabalhava numa empresa em que a reunião dos diretores e gerentes era proibido de falar português, só alemão, e ele acabou não concordando com essa determinação e saiu da empresa. Boa noite, Laércio Becauser. Boa noite, Veríssimo, boa noite a todos. É verdade isso, não é? Espectadores. Olha, realmente o caso aconteceu, é verdadeiro. E como eu prezo muito a língua portuguesa, a última flor do laço, incute e bela, mesmo sabendo um pouquinho de alemão... Não, você fala fluentemente, escreve fluentemente o alemão, Laércio. Não, eu entendo mais e escrevo do que na realidade falo, porque aqui em Joinville até nós temos dificuldade de falar, e não é a minha língua mãe. Eu falo, como diz mal e parcamente, o português. E as outras línguas eu tento me comunicar, e o alemão é uma delas. Quantos cursos superiores você tem, Laércio? Olha, eu fiz 2 cursos superiores e fiz 8 pós-graduações. E fala mal e porcamente português? Eu tento falar corretamente, mas não é fácil, porque é uma das línguas que é meio complicado, principalmente na parte gramatical. Mas mesmo assim a gente tenta. Eu também sou filho de professor, isso me ajudou muito. Estudei em seminário em Ascurra, com os salesianos. Eles têm uma visão assim generalizada do mundo e ensino, quando eu era pequeno, muitas línguas, e isso fortaleceu bastante a minha cultura linguística. Mas o alemão aprendeu em casa? Eu, quando era pequeno, morava em Benedito Novo, que fica próximo a Timbó, lá de Blumenau, e lá, se eu não dissesse Ich gehe Fußball spielen, eu vou jogar futebol, eu não entrava no campo. Tinha que saber falar alemão. Se bem que minha mãe não falava alemão, meu pai também é de família Becauser, não falava alemão, mas meus avós falavam. Eu não convivi com os avós, mas eu tinha assim bastante facilidade nessa língua e em outras também. Como é que você entrou nessa empresa, que eu me referi há pouco, que a reunião dos gerentes e diretores era em alemão? Eu me formei, fiz a faculdade em Florianópolis, a ESAG. Na época era bem conceituada como é ainda hoje, a da UDESC, Escola Superior de Administração e Gerência. O vestibular era um concurso que poucos jovens passavam, porque existia uma matéria chamada Informações Gerais, e a pessoa tinha que conhecer uma série de atitudes já e de vivência empresarial. Eu era novo, tinha 18 para 19 anos, mas consegui passar, porque eu era um bom aluno nas outras matérias e consegui superar essa, que também tinha um peso, tinha uma ponderação muito grande. E quando eu estava lá pelo 3º, 4º ano, já namorava uma moça aqui de Joinville, que veio ser a minha mulher, a Miriam de Borba, filho do alfaiate Borba, aí perto da estação, era bem famoso. E eu me casei no ano de 72, e o empresário aqui de Joinville soube da minha existência, possivelmente devia conhecer algum professor lá da faculdade, que dava alguma assessoria aqui nas empresas em Joinville, na CIG ou coisa similar, e disse, olha, tem um rapaz lá que poderá vir a trabalhar na sua empresa. E eu vim. Ele foi lá, me fez uma proposta quase que irrecusável para aqueles tempos. Até hoje seria um bom salário.
e eu vim trabalhar aqui, e eu posso até citar, a empresa era a Martric, do seu Ingvar Marquardt, saudoso ele, bem marcante. Aqui em Joinville tinha uma empresa na Rua São Paulo, de 1.200 funcionários, um faturamento muito alto. Ele me deu um salário fixo e mais um percentual sobre vendas e tudo aquilo que eu eventualmente aumentasse. E o meu salário era muito bom. Mas é aquilo que você falou. Tinha uma série de centralizações na empresa, um método ainda meio antiquado. Eu vim da faculdade, meio com ideias mirabolantes, como ainda hoje eu tenho. E nós entramos em conflito, principalmente no aspecto de administração gerencial, porque eu era favorável, assim como a Deller fez, sair da Rua São Paulo, ir para um outro local, melhor, mais interessante, e nas reuniões era obrigatória falar a língua alemã. E eu discordei e disse, olha, aqui não é o meu lugar. E saí. Aqui, vamos falar agora de história, não do depoimento pessoal, mas de história. Sim. Por que essas empresas têxteis de Joinville, todas elas acabaram falindo? Olha, cabe aqui na minha mão a Arp, a Lumiere, essa que você referiu há pouco, a Martric. Por que elas acabaram sucumbindo? Olha, eu não vou dizer que é o aspecto aqui da má gerenciamento de Joinville. Isso aqui é coisa nacional. Eu sou de Blumenau, que era um polo têxtil até mais forte do que aqui de Joinville. Também aconteceu isso. E hoje nem se fala que é só falar os produtos da China, né? Agora, naquele tempo ainda não tinha o mercado chinês aqui no Brasil. Eu acredito que foi uma falta de visão empresarial, até porque a Deller continua. Nós temos aí o Loyola, que fez uma reformulação na Lepper, continua. A Confio, que é da Deller. Então, as empresas que viram que o mercado, às vezes, externo era importante e modernizaram o seu parque fabril, e principalmente a sua forma de gerenciar, continuaram. Os pequenos, médios e quem não acompanhou simplesmente teve que fechar as portas, porque a legislação trabalhista era muito onerosa, como continua sendo no Brasil, né? Mas a Martric, ela ali na Rua São Paulo, 1.200 funcionários, em termos de maquinários, em termos assim de novos produtos, de seguir uma tendência, por exemplo, tem uma empresa aqui em Joinville que não se atualizou. Aconteceram mudanças e ela não se atualizou e acabou. O caso da Martric, qual foi o erro estratégico, na sua opinião, que aconteceu lá? Olha, eu não posso dizer exatamente. Eu sei que o pedido de falência tem gente ainda hoje querendo receber dinheiro da Martric, quer dizer, já deve ter terminado todos os processos trabalhistas. Mas eles tinham um parque, no meu tempo, um parque fabril muito antiquado. E acredito que não houve renovação. Como deveria ter vindo uma renovação gerencial, que também não houve. E por isso que aconteceu, deviam ter mudado de local, ficaram lá e na Rua São Paulo deviam ter vendido, que é uma valorização muito grande. Acabou isso entrando em falência, muita gente perdeu dinheiro e Joinville perdeu uma grande marca, que era uma marca muito famosa em todo o Brasil. Bom, nós vamos falar ainda, no último bloco, sobre FenaChoop. O Laércio foi o grande idealizador, organizador da FenaChoop, que vai voltar esse ano. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a história da FenaChoop. Sobre a futura FenaChoop desse ano, é assunto para o presidente da fundação, a promotora aqui de Joinville. Vamos falar sobre a história da FenaChoop de Joinville. Lércio, como é que foi a tua visão, eu diria, de trazer para Joinville, de criar a primeira, a Netville? Foi a primeira no estado. O que te levou a isso? Qual foi a tua estratégia, a tua visão naquela época? Eu tenho que aqui falar o nome de uma pessoa que o pessoal conhece, mas pela timidez dele até não aparece muito aqui em Joinville. O meu sócio, que é o Marcelo Borba, irmão da minha mulher. O Marcelo hoje ele está fazendo doutorado em conhecimento. Ontem, que nós tivemos praticamente lá na Jorpeme, eu fiz a apresentação para ele, se bem que o Luiz Henrique conhecia, dizendo que a necessidade de nós ampliarmos o aspecto do conhecimento aqui. Foi o discurso do Luiz Henrique de ontem, da Jorpeme. E o Marcelo me convidou para assistir uma palestra em São Paulo de um pessoal da Pontifícia Universidade Católica, da Unicamp, sobre as novas tendências em termos de comunicação
e falou sobre a internet, que nos Estados Unidos era feito no aspecto militar, algumas escolas, universidades já estavam fazendo, e aqui no Brasil a Unicamp também ia começar, e que talvez surgisse posteriormente no aspecto comercial. Foi aí que eu digo, essa aqui é a linha, temos que entrar nesse aspecto aqui e fazer com que todos os dados, todas as informações passem, na época, por telefone, era a maneira. E eu já me antecipei e comprei, na época, 120 linhas de telefone, tinha mais um outro sócio, que era o Bento Santos também, que tinha 120 linhas, nós tínhamos 240 linhas de telefone. Isso, aqui em Joinville, equivale a cada telefone quase como se tivesse uma sala comercial, um apartamento, se a gente botasse em termos de aluguel. E sem esse produto, sem o telefone, não tinha condições de nós colocarmos a Netville. E em virtude disso nós fizemos. Lá, hoje a Via Gastronômica, onde tem um escritório de advocacia, casualmente a Becauser, a advocacia, e nós conseguimos fazer com que todas as empresas de Joinville, as maiores, muitas pessoas, jornalistas, como é o teu caso, logo foram um dos primeiros que acataram a ideia, viram da necessidade, e hoje, se não tivesse internet, o que seria do mundo? Como nós nos comunicaríamos? Quer dizer, melhorou bastante e Joinville foi pioneira. Posteriormente, nós fizemos o Biernet Bar, que era um bar muito interessante, onde nós ensinamos muita gente a ver, a sentir e a ser sócios aí da Netville, e vendemos dentro das tendências mundiais. Quando eu vi que em Nova York o pessoal já estava terminando, fazendo não mais comercial, dando gratuitamente, nós vendemos a Netville para o provedor Terra, que foi muito bem vendido na época. Hoje ainda existe o portal Terra. Muito bem. Nós vamos no intervalo e retornamos conversando com o empresário Laércio Becauser agora sobre FenaShop. Bom, e como é que foi a tua inspiração sobre a FenaShop e o auge da FenaShop aqui em Joinville, que trazia uma renda para a cidade impressionante na época? Eu lembro até de ter feito matéria para o jornal que eu trabalhava, Laércio. É isso mesmo. Nós, na época, já trabalhávamos no setor de turismo, porque, como você falou anteriormente, nós tínhamos a fábrica de chocolate e eu tive 12 lojas de chocolate aqui em Joinville. Os pontos turísticos de Joinville, todos eles tinham o produto mais típico da região, o néctar da Cidade das Flores, que era o chocolate caseiro Joinville. E, em virtude disso, trabalhando no turismo, vendo que muita gente gostava de festas, e principalmente lá da Oktoberfest, que nós ajudamos, inclusive, a criar a primeira Oktoberfest em 84, porque eu, em 84, escrevi um livro também, sobre o primeiro livro da língua portuguesa, sobre cerveja caseira e outras bebidas, e fiz uma apresentação lá em Blumenau. Deu enchente em 84 em Blumenau. Eu estava por lá na época, era amigo do secretário de Turismo, o Pedro Nunes, e eu fui um dos incentivadores, junto com outras pessoas, que eram amigos meus de infância lá de Blumenau, que já estavam dominando lá a cidade no aspecto empresarial, e resolveram fazer uma festa para levantar o ânimo do blumenauense. Fizeram a primeira Oktoberfest em 84. Depois o meu livro, inclusive eu dizia no livro, na página 34, 35, que Santa Catarina seria conhecido pelas festas, assim como a Oktober de Munique, e pelas pequenas cervejarias, que hoje já tem inúmeras aqui. E nós vimos que em 85 deu certo, 86 deu certo, 87 deu certo, e tem aquele ditado chinês que diz, olha, se o cavalo, numa corrida, ganhar a primeira vez, pode ser sorte. A segunda vez, fica de olho nele. Na terceira, joga nele também. Foi o que aconteceu. Em 88, nós falamos com o seu Vitor Freita, ele era o prefeito da época, e fizemos um anteprojeto, como eu tenho aqui também um outro já, pré-projeto da FenaShop, agora de 2015 a 2030, assim eu apresentei para o seu Vitor Freita aquele primeiro, ele gostou da ideia, ele era empresário, assim como o seu Udo Deller também é, e viu da necessidade, porque em administração a gente tem um detalhezinho, que se chama prever, planejar, organizar, controlar e comandar. Você tem que fazer isso. Com isso você consegue formar uma empresa, formar um evento, tal. Foi o que nós fizemos, juntamente com o Lions Club e o COL, nós organizamos e implantamos aqui a primeira FenaShop, porque tinha aqui uma grande fábrica, que era a fábrica da Antártica, de saudosa memória.
E qual foi o ápice? O que rendeu para a cidade um ano do ápice da FenaChope? Nós não podemos dizer um só, foram diversos anos. Nós temos um levantamento estatístico da Santur e lá, nesse levantamento, fazia o levantamento aqui de Joinville, de Blumenau, de Itajaí, porque tem também a festa lá da Marejada, e em Brusque tem a FenaReco, e viu quantos $1.000 entravam na cidade. Aqui em Joinville dava de média de 4, 5, 6 milhões de dólares cada outubro. Isso era a média que tinha na cidade. Não tem mais a festa? Vai para onde esse dinheiro? Vai canalizado lá para o Vale do Itajaí ou fica na cidade, porque o pessoal acaba nem vindo aqui para Santa Catarina. Por isso, da necessidade que nós achamos, e falamos isso tanto para o secretário de turismo, que a gente pode dizer que é o presidente da Promotur, o senhor Raulino Ebistekoski, que é descendência parece-me que é polonês, né? Mas mesmo assim ele tem um sangue alemão, um sangue brasileiro e gosta muito de festa, desde o tempo do CDL e tal. Eu acho que é o homem certo no lugar certo, assim como dizia o Henry Ford, né? O Udo escolheu muito bem. Ô Laércio, eu lembro que eu fiz uma aposta contigo, e eu estou levando essa camisa aqui agora, luta de braço. Aqui eu apostei no Alazão. Sim. E uma das grandes atrações da FenaChope foi um torneio que você fez. Isso mesmo. E que você lutou com o Alazão. Explica a história dessa camisa aí. Eu sou presidente da Federação Catarinense de Luta de Braço e nunca perdi para ninguém. Até na minha idade hoje, porque a gente faz por peso, por idade e tal, nunca perdi. Mas nós fizemos essa promoção, porque o Alazão na época precisava. Ele estava despontando tal e precisava os patrocínios fortes. Fui na Salfa, eu peguei a maior televisão que tinha na época, não era digital, mas era maior, e disse, olha, se você ganhar de mim, você leva isso aí e tal, e não sei se tinha mais algum prêmio em dinheiro e tal. E nós fizemos. Tinha dinheiro. Tinha dinheiro, né? Não me lembro mais nem o valor. Eu sei que naquela noite na Expoville deu 15 mil pessoas. Só o que deu de entrada já deu para pagar a televisão e mais algumas coisas, né? Era capaz até para ter comprado um carro e feito patrocínio pro Alazão. Mas eu, junto com o presidente nacional da Federação Brasileira e os outros meus amigos, tá, disse, tu vai ganhar. E o juiz internacional no lado. Eu mandei o Alazão, faz força, Alazão. Daí eu comecei a brincar com o Alazão, faz força, Alazão, faz força. Daí o cara, tu não vai deixar ele ganhar. O cara disse, não, a estrela aqui não sou eu. Daí eu fiz assim, ó, puf. Tu deixou o Alazão ganhar? O Alazão ganhou. Eu vou trazer o Alazão aqui para ele confirmar essa história. Não, pode ver. E me beijou na boca, o pior de tudo isso, tu viu? Ganhar um beijo. Eu preferia da rainha, da princesa. Agora ela ficou tão contente e me abraçou. E ele é forte, né? Não deu tempo de escapar. Eu vou te contar. O Alazão me deixou num papelão. Ô, Laércio, você sabe que a Ambev não ganhou a licitação lá em Blumenau. Foi. E a Ambev seria uma grande parceira da FenaChope aqui de Joinville. O Raulino vai ter que decidir junto com o prefeito e as pessoas da área e ver se eles realmente têm interesse. Se eles não tiverem, tem outras empresas, eu posso até citar o nome, a própria Quirim, que antigamente era esqui aqui, Quirim. Quem disse que eles não podem vir para cá também? Quem disse que a Itaipava que está aí? E fora as outras, nós temos aqui. Claro que a gente também, e isso eu tenho certeza, que talvez algum espaço vai ter que ter para as nossas cervejarias regionais, um corredor específico lá durante a FenaChope, tranquilo. Mas isso tudo quem vai dizer vai ser o Raulino. Ele vai vir aqui no seu programa e vai dar detalhe por detalhe na época certa. O alemão diz, alles zu seiner Zeit, cada coisa no seu tempo. Agora é o tempo do Raulino, agora é o tempo da nova FenaChope, Neue Zeit FenaChope, o novo tempo da FenaChope. Então nós vamos ter, eu quero vivenciar, quero celebrar, quero levar muitos amigos para lá e ainda viver bastante tempo para usufruir essa convivência muito alegre aqui com os joinvilenses, catarinenses e brasileiros em todas as edições da FenaChope. Agora, Laércio, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo agora estão percebendo a sua ausência aqui na cidade, nos eventos da cidade. Por onde anda Laércio Becaus? Eu sempre tive um sonho na vida, morar num hotel fazenda. Mas eu nunca encontrei um hotel fazenda ao meu gosto, então eu fiz um para mim.
Eu tenho a Chácara da Oma, vocês olhem na internet, escreve lá, Chácara da Oma. Vão ver um monte de vídeo, muitas fotos. Quem tem Facebook, quer ser meu amigo, coloca lá, Lalá Brasil, que é muito mais fácil, porque escrever Becauser é difícil. Então bota Lalá Brasil. Eu tinha botado Lalá Joinville, mas a todos meus amigos de Blumenau e de Florianópolis não gostam. O nome de Joinville não é bom, por causa do cheque, porque não sei o que e tal. Então tá bom, então vamos botar Lalá Brasil. Esse aí, Brasil, todo mundo é do Brasil mesmo, então é o meu cognome lá, tá, o meu nick, Lalá Brasil. Ó, Facebook, Lalá Brasil, pede para ser amigo e daí vocês vão saber tudo, a história da FenaChopp, história principalmente agora, onde você disse, da Chácara da Oma. A venda do moinho da Oma ali na BR-101 para a revendedora da BMW, você investiu todo lá na Chácara da Oma? Bastante coisa. Eu já tinha investido anteriormente, né? Porque a mesma forma, quando eu vendi a Netville, eu vendi muito bem a Netville. Só que isso não foi noticiado e eu também tenho um problema de lapso de memória, eu me esqueço muito. Principalmente essas coisas. Quando a gente vende, quando compra e tal. Passou, daí a gente administra, procura administrar da melhor forma possível. Mas eu tenho outras coisas ainda para fazer, para vender. Para comprar, eu não quero mais comprar muita coisa, não. Eu me satisfaço com o que eu tenho, por isso eu sou feliz. Porque senão, se a gente quiser comprar tal, isso não adianta. Isso tem que ser meio... Fala em venda, aquela empresa de Araquari, você já vendeu? Eu também estou em negociação, estamos vendendo. Laércio, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Prazer em vê-lo com saúde, prazer em vê-lo com essa mesma energia que você sempre teve. Mas eu tenho a minha bengala, né? Ó, a minha bengala que é a grande minha companheira. Essa é uma história muito interessante. Em outra oportunidade nós estaremos aqui para contar. Entre essas histórias, o prefeito Vitti-Freita disse que queria dar um cheque em branco para o Laércio para ele preencher em troca para a compra dessa bengala aí. É verdade. E não está aqui ainda, ela é europeia, histórica, tem muita coisa nessa bengala. Mas deixamos para outro dia. Tenham todos uma boa noite, tenham todos um bom final de semana, boa noite e voltamos na próxima aqui com mais um Encontro com a Imprensa. Até lá.